Na antiga terra de Canaã, havia um pequeno vilarejo onde as leis eram consideradas sagradas e deviam ser seguidas rigorosamente por todos seus habitantes. No centro desse vilarejo estava Rúben, um agricultor local conhecido por sua sabedoria e dedicação à comunidade. Certo dia, a tranquilidade do vilarejo foi perturbada por um roubo. Um dos habitantes, um jovem chamado Simeão, cometeu o erro de roubar uma ovelha do rebanho de Rúben. Quando o roubo foi descoberto, toda a aldeia se reuniu para resolver a questão conforme as leis estabelecidas. Rúben, conhecido por sua bondade, desejou lidar com a situação de maneira justa e de acordo com as Escrituras. No livro de Êxodo, capítulo 22, estavam escritas as leis específicas sobre furto e restituição, que Rúben fez questão de lembrar a todos presentes. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, por cada boi pagará 5 bois, e por cada ovelha 4 ovelhas. Caso o ladrão seja encontrado arrombando e for ferido de modo que morra, quem o feriu não será culpado de sangue. Se o sol já houver nascido sobre ele, então haverá culpa de sangue, certamente ele restituirá. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, restituirá o dobro. As palavras de Rúben reverberaram na alma de Simeão, que, envergonhado, não só aceitou a restituição conforme as Escrituras, devolvendo 2 ovelhas a Rúben. Simeão também decidiu se redimir oferecendo sua ajuda na colheita daquele ano, como sinal de arrependimento e desejo de reparar seu erro. A solução do caso segundo a lei trouxe um senso de justiça e harmonia para a comunidade. Todos aprenderam valiosas lições sobre responsabilidade e a importância de seguir as leis que governam a convivência em sociedade. Rúben, por sua vez, reafirmou seu papel como um líder respeitado, conduzindo por meio da paciência e sabedoria. Mais uma vez ensinando que a justiça não é apenas uma questão de castigo, mas de transformação e cura. Em tempos antigos, as leis sobre danos e responsabilidades eram fundamentais para manter a harmonia e a justiça dentro da comunidade. Vamos nos aprofundar em algumas dessas regras, focando especificamente em danos causados por animais, fogo e objetos emprestados. Era um dia típico na vila de Canaã. O mercado estava agitado, com vendedores anunciando seus produtos e crianças correndo de um lado para o outro. Esaú, um camponês conhecido por sua dedicação ao trabalho, amarrava diligentemente seu boi no poste ao lado de sua barraca. No entanto, na metade do dia, uma distração momentânea fez com que ele deixasse o laço frouxo, e o boi escapou. O animal, em sua liberdade, começou a vaguear pelo mercado, derrubando barracas e assustando as galinhas de Miriam, que começaram a voar em todas as direções. O tumulto não foi ignorado por Saul, o ancião da vila, que rapidamente interviu. Esaú disse Saul com uma voz firme, mas justa: o dano causado por teu boi deve ser corrigido. Saul continuou a delinear a regra: o proprietário do animal seria responsável por qualquer prejuízo. Esaú sabia que a responsabilidade era sua e prontamente se ofereceu para pagar pelos danos e ajudar na reparação das barracas. Em outra ocasião, um acidente diferente ocorreu quando uma fogueira, deixada desatendida por um visitante descuidado, cresceu além do controle previsto. As chamas se alastraram até a fazenda de Silas, consumindo parte de sua colheita. Diante de tal tragédia, Silas procurou orientação na mesma regra de responsabilidade. As leis ditavam que se uma pessoa causasse um incêndio, ela seria obrigada a compensar o prejuízo. Com base nisso, o visitante foi convocado para avaliar os danos junto com Silas e compensá-lo generosamente pelas perdas. Por último, abordamos a questão dos objetos emprestados. No centro da vila, Rebeca emprestou uma joia preciosa para sua vizinha Ana. Ana queria usar a joia em uma grande cerimônia. No entanto, durante os preparativos, a joia escorregou das mãos de Ana e se partiu. Segundo a lei, a responsabilidade seria examinada de acordo com as circunstâncias do empréstimo. Se o dano fosse acidental, a regra estabelecia que Ana não precisaria compensar a perda, a menos que tivesse dado motivo aparente de negligência ou maus cuidados. A aplicação dessas leis demonstrava a importância da responsabilidade coletiva e individual. Esses princípios asseguravam que as relações fossem justas e que todos fossem tratados com equidade.
não apenas mantinham a paz, mas fortaleciam os laços de confiança entre os aldeões, promovendo uma convivência harmoniosa e ordenada. No coração de um pequeno vilarejo antigo, havia um ancião chamado Efraim, conhecido por sua sabedoria. Ele era não apenas um contador de histórias, mas possuía um profundo conhecimento daqueles pergaminhos antigos que traziam às gentes as leis sobre a conduta moral e social. Em uma certa manhã, reunidos em torno da fogueira, Efraim começou a narrar aquelas leis que guiaram gerações. Escutem, meus filhos, dizia ele com a voz grave e olhar penetrante que parecia atingir a alma de cada ouvinte. As Escrituras nos ensinam sobre a importância da moral na convivência social. Elas falam contra atos de sedução que distorcem o coração humano e nos alertam sobre os perigos de oferecer sacrifícios a deuses que não expressam a verdade de nosso ser. Os aldeões ouviam atentamente enquanto ele continuava, mas não é só disso que trata a lei. Ela nos chama a defender os vulneráveis, estrangeiros, viúvas e órfãos. Não maltrateis aqueles que já sofrem. Se um estrangeiro vier buscar abrigo, tratem-no como um de nós, pois um dia fomos também estrangeiros em terras alheias. Se uma viúva ou órfão necessitar de ajuda, estendam a mão, porque a dor que eles carregam muitas vezes é maior do que podemos imaginar. Efraim fez uma pausa, como se lembrasse de uma lição há muito tempo aprendida e agora ensinada a seus ouvintes. A bondade e a justiça não conhecem fronteiras, declarou ele. As leis são mais que palavras em pergaminhos empoeirados, são um chamado à ação. Cada um de nós tem um papel a desempenhar para tornar nossa comunidade mais justa e solidária. Com suas palavras, Efraim plantou sementes nos corações dos ouvintes. Eles começaram a refletir sobre suas ações cotidianas, percebendo que a verdadeira observância das leis estava em como tratavam uns aos outros, especialmente os mais frágeis. Desse modo, as histórias e as lições do velho Efraim iluminaram o caminho para vidas melhores e relações mais harmônicas, revelando que as antigas leis da conduta moral e social ainda tinham um profundo impacto no presente. Em um pequeno vilarejo entre montanhas e florestas, a comunidade vivia em harmonia seguindo leis de justiça e misericórdia, passadas de geração em geração. Carla, uma mulher bondosa, ajudava estrangeiros, viúvas e órfãos, oferecendo abrigo, comida e empréstimos sem juros, pedindo apenas que ajudassem outros no futuro. Um dia Joaquim, um comerciante rico, chegou ao vilarejo. Ele não entendia as práticas generosas do lugar e via Carla como tola por não cobrar juros. Carla explicou a ele sobre as leis do vilarejo, baseadas na justiça e misericórdia, e como isso trazia prosperidade coletiva. Inicialmente relutante, Joaquim começou a perceber os efeitos positivos das leis sobre a comunidade. Ele viu como o auxílio mútuo unia as pessoas que se tratavam com respeito e dignidade, e como a gratidão prevalecia mesmo sem cobrança de juros. Joaquim enfrentou uma crise que ameaçou sua fortuna. Surpreendentemente, os moradores, incluindo Carla, o ajudaram financeiramente e emocionalmente sem pedir nada em troca. Essa experiência mudou sua visão sobre as leis de justiça e misericórdia. Após se recuperar, Joaquim começou a retribuir ao vilarejo, ajudando os necessitados e respeitando as leis de justiça e misericórdia. Ele se tornou um defensor dessas práticas, compartilhando como a empatia trouxe paz e prosperidade à sua vida.